O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os seus discípulos. E de novo se reuniu tanta gente que ele nem sequer podia comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estavam fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebul e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então Jesus lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Senhor toda graça e redenção, toda graça e redenção. No Senhor toda graça e redenção, toda graça e redenção. A liturgia de hoje, a começar do livro do Gênesis, no capítulo 3, do versículo 9 e 17, e 9 ao 15, aliás, nesse momento que nós já o conhecemos bem, após o pecado de Adão e de Eva. Interessante poder perceber a maneira como o autor sagrado descreve o que aconteceu. E aqui, primeiramente, nós precisamos entender uma coisa antes de eu dar continuidade, que o livro do Gênesis, sobretudo os primeiros capítulos, descreve de uma verdade, descreve uma realidade. Porém, o modo, o método usado para narrar esta realidade, para dizer essa verdade por meio do mito. Tanto é que você vê a serpente aqui que fala. Adão e Eva ali dialogando anteriormente, o capítulo anterior, o segundo. A serpente que fala com Adão e Eva. Só aí você já percebe de uma alegoria. Ou seja, é uma verdade que está sendo descrita, sim. Porém, em forma de mito, usando de analogia.
E o próprio Evangelho, inclusive hoje o Senhor usa de várias analogias, pelo menos três modos diferentes de escrever uma realidade. Então o método é esse, só para situar você dentro da liturgia de hoje. E ali após Adão e Eva pecarem, o Senhor chega e fica, cadê Adão? Cadê Eva? Adão, cadê você? Eva, cheguei. E nada deles aparecerem. Adão, Eva, ali no jardim do Éden, só que não, Adão meio tímido aparece, oi Senhor, estou aqui. Onde está? Estou aqui. O que aconteceu que está se escondendo? Ele Senhor, que eu vi tu chegando. Eu me escondi, porque eu estava nu. Aí aquela pergunta que Deus faz para ele, quem te disse que estavas nu? E como eu vos disse, trata-se de uma analogia, alegoria. A nudez aqui, o reconhecimento da nudez, significa a consciência. A consciência de alguém que sabe que pecou contra Deus. Tanto é que ele se esconde. Se não tivesse consciência do mal, não deveria ser escondido. O nível de consciência eu não deveria ter feito, mas fiz. E tenta se esconder de Deus. Só que o que nós podemos aprender com a liturgia de hoje, com essa narrativa toda, ninguém pode se esconder de Deus. Nós até podemos tentar se esconder de Deus, mas ninguém se esconde. Deus nos encontra. Como vai dizer o salmista, se nós nos escondermos nas profundezas, lá o Senhor está. Se subirmos aos ares, lá o Senhor está. Formos para a direita ou para a esquerda, lá o Senhor está. Ou seja, não dá para nós nos escondermos de Deus. E Adão e Eva, por um momento, acharam que sim. Se esconderam atrás de alguma árvore. Ver se Deus não achava. Mas Deus achou. Deus encontrou. Mas o significado próprio é isso. Nós não podemos, ninguém pode se esconder de Deus. Ninguém. Diante dos nossos pecados não dá para esconder. Nós podemos esconder dos outros. Podemos cometer o pecado no silêncio do nosso quarto, em qualquer outro lugar. E ninguém vai nos ver. Porém, Deus vê. E aqui que está. Ninguém pode ver, mas Deus vê. E se nós tivermos essa consciência que não podemos nos esconder de Deus, a gente vive com mais serenidade, com mais coerência a proposta do Evangelho, que em alguns momentos nós queremos nos esconder de todo mundo, e achando que está tudo tranquilo, mas não é verdade. Eu repito, podemos nos esconder até de todo mundo, menos de Deus. Podemos mentir para todo mundo, menos para Deus. E além de nós não conseguirmos mentir para Deus, nós também não conseguimos mentir para nós. Porque o pior mentiroso não é aquele que mente para os outros. O pior mentiroso é quem mente para si mesmo. Quem engana a si mesmo. Esse aí é expert. O pior mentiroso não é o que mente para o outro ou para os outros. O pior mentiroso é quem mente para si mesmo. Ou seja, não encara a verdade. E a partir da verdade muda. Às vezes tem cena que você fica olhando assim, não sabe se dá dó, se dá compaixão, se dá raiva. Algumas absolvições da vida que acontecem. A pessoa comete um mal, um crime, e é absolvida civilmente. E ela passa dando tchau, oi, estou aqui. E absolvida, sendo que o crime foi real, foi concreto. E aqui o crime em vários âmbitos, várias instâncias,
Às vezes roubou, concretamente roubou. Foi comprovado que ela roubou, mas foi absolvida. Pagou com dinheiro e saiu da prisão. Às vezes foi um estupro, pagou e saiu. Foi pedofilia, pagou e saiu. Às vezes foi um assassinato, pagou e saiu. E fica feliz da vida dando tchau para as câmeras na hora que sai. O cinegrafista dá minha ajuda aqui. Ainda sai dando tchauzinho para as câmeras. Cheio de advogado, cheio disso, daquilo. Feliz da vida, com os dentes para fora. Dando tchau, e a mídia gosta quando alguém é absolvido e dá tchau quando tem poder. Meu Deus do céu, pode dar tchauzinho para a câmera, para todos os tipos de TV. Tchauzinho. Sorrindo, advogado de um lado, do outro, da frente e atrás. Pode dar tchauzinho para todo mundo. Mas no fundo está enganando a si mesmo. Enganando a si mesmo. E necessariamente não pode enganar a Deus. Nós precisamos encarar a nossa verdade. Porque é só encarando a nossa verdade que nós conseguimos mudar, nos convertermos. Caso contrário, não há conversão. Caso contrário, não há mudança de vida. Quando alguém comete um crime, tem aquela tornozeleira, né, que coloca na perna. Olha, você vai para casa, mas vai ficar vigiado pela tornozeleira. Até gaguejei agora. E ali a pessoa fica vigiada, de meses estando na sua casa, vigiada. Mas existe uma tornozeleira que é comum a todos nós, vou usar essa mesma analogia, chamada consciência. Dessa nós não nos livramos. Da tornozeleira a gente pode dar um jeito. Vai lá um hacker e dá um jeito de desativar. Ou senão alguém vai lá e tira do pé. Mas a tornozeleira da consciência, essa nós não conseguimos nos livrar. Não conseguimos. Que tem uma consciência que nos acusa. Acusa do mal que nós fizemos. Assim como aconteceu com Adão e Eva, o mal cometido, e eles tomaram consciência que não deveriam ter comido do fruto no qual Deus tinha proibido, acontece a mesma coisa conosco. Para os outros é tchauzinho, dente aberto, tchauzinho, advogado do lado. Para a mídia, advogado e tudo mais, e dente aberto. Mas duvido negar para si, duvido negar para nosso Senhor. E amados irmãos, eu falo com toda clareza do meu coração para você que está aqui, você que nos acompanha em casa. Nós vamos prestar conta. Não é para a Polícia Federal, rodoviária, não é para o STF ou qualquer outra instância civil. Não é, não. Nós vamos prestar conta para nosso Senhor. E a nossa consciência tem que estar limpa para Ele. Porque senão, se nós formos pensar só ser julgado pela Polícia Rodoviária Federal, pelo delegado da cidade, pelo STF, e continuarmos cometendo os crimes mais absurdos do mundo e sendo absolvidos por todas as instâncias civis, mas será que nós estamos sendo absolvidos por nosso Senhor? Porque é lá que conta, que um dia nós vamos chegar, vai sentar lá, Padre Helenildo e nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele vai perguntar: Padre Helenildo, como é que o senhor viveu sua vocação? De cristão, de batizado, de sacerdote, como foi? Me conta para mim aí. E não tem como eu dizer: não, Senhor, deixa eu coçar a cabeça um pouquinho aqui. Não tem piolho nessa hora, não. Não tem piolho que dê jeito. Quando estiver junto de Deus, não tem advogado. Deixa eu ligar para o meu advogado, nem telefone lá vai ter. Portanto, tratemos nós agora, hoje, de colocar a nossa consciência limpa diante de Deus. Se tem alguma coisa diante de Deus que nos acusa, é o momento oportuno de nós dizer: Senhor, não deveria ter feito, e eu peço perdão. Jesus, misericórdia, eu não deveria ter pecado, mas pequei. Senhor, misericórdia. E quando nós reconhecemos os nossos pecados, o Senhor nos perdoa. Agora, se nós não nos arrependermos de nossos pecados, aí não tem jeito. Tanto é que, olha, e eu concluo agora essa homilia citando o Evangelho, onde o Senhor vai dizer que todo pecado pode ser perdoado, todo pecado pode ser absolvido. Qual que não pode? Pecado contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo. E como eu não vou ter tempo para
detalhar, vou resumir em poucas palavras. O que é pecar contra o Espírito Santo? É não aceitar o perdão de Deus. O que é pecar contra o Espírito Santo? É não se converter. Saber que está errado, tem consciência do pecado, tem consciência do erro, mas continua sem se converter. Quem não se converte, não se salva. E aqui eu trato de uma coisa muito séria. Quem não se converte, não se salva. Porque é pecar contra o Espírito Santo, negar o perdão de Deus. Passamos a vida fazendo as coisas mais absurdas e não reconhecemos que assim estamos fazendo. Quem assim vive, perde o céu. Quem assim vive, não contemplará a face de nosso Senhor. Portanto, motivado por esta liturgia de hoje, possamos reconhecer os nossos pecados, que um dia nós vamos ter que prestar conta. Vamos sentar lá, só nós e nosso Senhor. Não vai ter advogado nenhum do lado para dizer isso ou aquilo. Diante de Deus não tem como esconder. Eu repito, diante dos homens sim, mas diante de Deus não. O que você tem escondido? O que eu, Padre Helenildo, tenho escondido? Qual vida oculta do Padre Helenildo? Qual vida oculta sua? É preciso ser colocada a limpo diante de nosso Senhor, que não dá para esconder, não dá. E quando nós colocamos de forma limpa, sabe o que Deus faz? Nos absolve, nos perdoa. Aí sim, o pecador arrependido encontra perdão diante de Deus. Mas o pecador que é só pecador, não se converte, não se arrepende, perde o céu, perde a eternidade. Nós não podemos perder o céu, nós não podemos perder a eternidade. Porque tudo que Deus quer é que um dia nós, junto com Ele, possamos passar toda a eternidade.